Estou online aqui. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra de hoje. Vamos estar tratando um pouco sobre criptomoedas, um tema que está bastante em evidências, né? De tempos em tempos a gente tem visto esse tema voltar em evidências. É um tema que está sempre, de certa forma, sendo falado, para bom ou para ruim. Então, estou vindo aqui hoje trazer para vocês um pouco dessa ideia, dessa tecnologia, dessa inovação que está acontecendo com o mundo. E eu vou trazer um pouco para vocês sobre essa ideia, sobre esse conceito, sobre essa tecnologia, principalmente. E gostaria também de falar que é muito pouco tempo para a gente poder debater sobre tudo. E, geralmente, a gente vê muita coisa na mídia, vê muita gente falando sobre, e é bem provável que eu não vou conseguir explanar tudo para os senhores, tudo que tem que ser dito em apenas 50 minutos. Então, eu precisaria... eu vi o professor Marcos Antônio, se eu não me engano, falando ontem sobre segurança. Assim como a segurança, nós precisaria de bastante tempo ali para poder estar falando sobre tudo. Então, espero que o som esteja bom. Qualquer situação, me dê um retorno aí. Mais uma vez, agradecer a todos. E vamos começar, porque tem bastante coisa para poder trazer para vocês. Antes de trazer essa ideia do conceito da criptomoeda, dessa revolução que está acontecendo no mundo, quero frisar a todos que existem várias vertentes que eu poderia abordar, mas como a universidade, a faculdade está focada nesse curso, focado na parte de tecnologia, não vou me adentrar muito a questões de preços, apesar de falar um pouco, e vou trazer mais conceitos tecnológicos para a gente poder contextualizar aqui, ok? Então, vamos lá, partir para a nossa apresentação aqui. Então, primeiramente, muito boa noite, meu nome é Leônidas Filho, eu sou, como já colocado, vou fazer uma breve apresentação, porque o tempo vai ser muito corrido, então vou tentar resumir bastante para sobrar oportunidades da gente tirar algumas dúvidas sobre isso. Então, eu vou estar trazendo para vocês aqui o conceito básico. Então, eu venho da área de tecnologia, graduação, pós-graduação, especialização, e em determinado momento, né, eu me resumo assim, né, eu sou formado na área de TI, encantado pela segurança da tecnologia em geral, sou apaixonado pela área econômica, né, sobre a ideia econômica como um todo, sobre dinheiro, sobre o poder que traz, e entusiasta e investidor de criptomoedas já desde 2017. Já conheço a tecnologia, as criptomoedas desde 2013, eu acho, os primeiros contatos que eu tive, mas assim como, bem provável que muitos de vocês não tiveram ali a oportunidade de estudar e de parar para olhar efetivamente sobre o que seria isso e o que é isso. Então, senhores, hoje é uma pincelada rápida para trazer para vocês a ideia e um pouco da tecnologia do que é a criptomoeda. Então, não vou me adentrar nesse momento ao chat aqui, a tirar dúvidas do pessoal, mais para frente eu vou abrir, vou tentar resumir mais rápido o que eu posso, para que a gente possa abrir e tirar algumas dúvidas de vocês. Então, inicialmente, o que nós vamos fazer? Eu já vou trazer para os senhores, para a gente otimizar isso daqui, qual que seria a nossa tendência? Qual que é a tendência hoje da criptomoeda? Mas o que é criptomoeda? Nós vamos falar. Então, primeiro, é uma tecnologia, e qual que é a tendência? Dominar o mundo, tá? Imaginem a criptomoeda como a internet no mundo. Quando nós começamos a inserção da ideia da internet no mundo, muitas pessoas não acreditavam, houve várias críticas, né, para o pessoal da área de tecnologia. Eu vou estar falando bastante termo aqui, mais focado na questão da área tecnológica, que eu sei que a maioria das pessoas aqui são da área. Então, basicamente, entendam a criptomoeda, entendam essa tecnologia, entendam a criptomoeda como uma tecnologia
que basicamente está dominando o mundo. Então, estou trazendo para vocês aqui um mapa atualizado de 2021 da utilização de criptomoedas no mundo. Se vocês repararem, aqui está na escala por cor, onde está amarelo aqui é bem fraco, e aí vai subindo a cor, passando pelo vermelho, o lilás aqui, até ficar o mais escuro. Hoje, praticamente, pessoal, nós temos aqui o Vietnã, tá, como a principal país a utilizar com maior frequência a quantidade de criptomoedas, e aí nós temos demais regiões do globo. Então, só fazendo um adentro, para quem está mais antenado, ou já ouviu falar, ou já deu uma olhada sobre as criptomoedas recentemente, no ano passado nós tivemos o banimento da China. E reparem que dentro da escala ele está numa boa posição aqui, ó, mais ou menos nessa faixa aqui de utilização. Então, o que eu falo para vocês é que a China baniu o Bitcoin, não baniu a criptomoeda. Uai, mas criptomoeda não é Bitcoin? Não. Criptomoeda é uma tecnologia, Bitcoin é a principal. Nós vamos estar vendo um pouco sobre isso. Para nós contextualizarmos, eu trago aqui para vocês um pouco sobre evolução. Nós tivemos várias evoluções ao longo da existência aí da humanidade, e eu trouxe três em específica para vocês, para poder contextualizar um ponto que eu quero trazer para os senhores sobre essa evolução e a forma como ela está sendo conduzida. Já pararam para pensar como foi a evolução do carro? Como nós chegamos na tecnologia dos carros que nós temos hoje? Carros autônomos, carros que têm capacidade de dirigir sozinhos, de seguir vias sozinhos. Então, estou trazendo para vocês, bem rápido, para a gente não delongar muito. Reparem só, eu trouxe uma réplica que foi feita do primeiro carro criado. Reparem, pessoal, pensa, andar num carro com essa fumaça soltando no rosto, imagina como que chegaria no local com a fumaça, com esse tipo de veículo. Então é isso, em 1769 foi criado, no início do vídeo ali fala o nome do criador, e de 1769 até agora, nós tivemos uma evolução dos carros, levou 253 anos, fixem nessa data, ou seja, de uma evolução tecnológica que não existia antes, a criação, nós tivemos aqui em 86 o modelo, em 1908, aí de 1920 a 1940, e de 1960 a 1980, um modelo que até hoje nós encontramos de vez em quando aí na rua, umas raridades dessa. Então, levamos 253 anos. E na área dos computadores, como foi a evolução? Então, o pessoal da área de TI trouxe aqui o ENIAC, que foi criado em 1946, como uma evolução para a época, onde não existia nada, um grande computador, e teve todas as suas evoluções, suas gerações de computadores de válvulas, e foram se desenvolvendo. Em 1970, em 1980, 1990 e anos 2000 até hoje, como nós conhecemos essas máquinas. Evolução dos computadores, 76 anos. Ou seja, uma evolução de um veículo, não estou falando de tamanho, não estou falando da forma, estou falando da evolução e de como ela aconteceu. Por que levou 253 anos para desenvolver um veículo da forma como nós temos hoje? Por falta de tecnologia que não existia. A partir do momento que nós conseguimos consolidar a tecnologia em equipamentos portáteis, equipamentos como computadores, que tivemos uma demanda há mais ou menos 76 anos para chegar no que nós estamos chegando hoje, e vai muito além disso, né? Estamos desenvolvendo, estamos entrando na era da computação quântica, que vai revolucionar mais uma vez, levou 76 anos. E trouxe também, por último, celulares. Olha só o primeiro celular que foi criado. Olha o tamanho que era, olha a bateria dele. Praticamente só bateria. E aí depois nós viemos aqui para 1980, 1990, 2000, 2010 até hoje. A evolução dos mobiles levou cerca de 42 anos ali, do mais tradicional até os que nós temos hoje. Então, estou trazendo esse contexto para vocês entenderem que a tecnologia leva um tempo para ser desenvolvida e, principalmente, vocês acham que todas essas ideias, quando surgiram, foram aceitas
foram adotadas pela maioria das pessoas? A resposta é não. Ela não foi adotada. Por quê? Porque as pessoas não acreditavam, chamaram vários dessas pessoas de louco, que isso não era possível. Do carro mesmo, a história é fantástica. Quando o cara começou a desenvolver a ideia do carro, as pessoas andavam a cavalo e falavam que isso jamais poderia acontecer, e teve uma série de fatores que só desse passado eu poderia falar bastante, que gosto muito da história da tecnologia, da história das coisas. E o que seria para o futuro? Para o futuro, nós temos isso. Hoje, há 14 anos, que foi criada a criptomoeda, a tecnologia cripto, e a primeira criptomoeda criada foi o Bitcoin, que é considerada a tecnologia de primeira geração, em 2008, e depois disso nós viemos para o Ethereum, em 2013, e a terceira geração da Cardano, em 2015, assim como outras moedas de terceira geração que existem hoje, tá? Estou trazendo aqui só para ilustrar. Existe uma infinidade gigantesca de criptomoedas, então não vou me delongar debatendo cada um específico. Mas, como tudo, para nós entendermos o conceito e essa ideia, nós precisamos de entender uma única moeda para entender tudo, o Bitcoin, que é a dona desse mercado, que é a dona desse sistema. E qual que é a tendência? A tendência, pessoal, assim como a internet, assim como a tecnologia veio e foi inovando, é nós vermos cada vez mais notícias como essa, um país inteiro adotando o Bitcoin, que foi criado especificamente para se tornar uma moeda digital, para se tornar uma moeda para substituir o dinheiro tradicional. Então, nós temos em 2021, em junho de 2021, o país El Salvador adotando o Bitcoin como uma moeda oficial de um país. Até hoje não existia isso, e hoje nós já temos o primeiro país adotando isso. E também, recentemente, foi aprovado, talvez quem está mais voltado a essa área tenha ciência, está sendo, aprovado não, está sendo votado aí um projeto de lei para regulamentação de criptomoedas no Brasil. Também não vou entrar nessa seara, senão o nosso tempo acaba estourando, mas a tendência é regulamentação, e a partir da regulamentação, nós passamos a ter a adoção em massa da tecnologia. Então, como vocês podem ver no mapa mundial hoje, todos ou praticamente todos os países utilizam uma forma de criptomoeda, salvo algumas exceções, aqui a Groenlândia, a parte da África aqui. Então vamos seguir, essa seria a tendência do nosso futuro. Então vamos começar, o que seria então essa criptomoeda? Vamos entender por que essa criptomoeda existe, né? Então eu estou trazendo aqui, junto com aquela tendência, a adoção do Bitcoin, se ela é legal ou não. É a primeira pergunta que muitas pessoas me fazem quando eu estou fazendo as aulas ali, quando eu estou explicando, fazendo algumas transmissões. O pessoal sempre pergunta, Leônidas, é legal, né? O governo não vai tomar, não vai proibir? E a resposta é, em alguns países são legais e outros não. Trouxe um mapa aqui, acabou que a qualidade não está legal, mas basicamente onde está vermelho está banido. Reparem que a China baniu o Bitcoin ano passado, e alguns outros países. Onde é amarelo é tolerável, não existe nem sim nem não, as pessoas simplesmente, não tem regulamentação, como é o caso do Brasil, não tem regulamentação, pode usar, não fede e não cheira, é simplesmente, deixa o pessoal brincar com isso aí. E na parte verde, onde já existe uma certa regulamentação, tá? Então, para vocês entenderem, o mundo todo já utiliza criptomoeda, e aqueles países que não utilizam uma forma de criptomoeda ou a tecnologia que vem por trás. Então, esse mapa é de 2018, eu trouxe justamente para mostrar para vocês que a China baniu o Bitcoin, mas a China era uma grande potência na parte da mineração, porque ela baniu. Eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é um mapa também atualizado, tá? Esse aqui é de 2021, mostrando o ranking dos maiores países na utilização de criptomoedas. Então, eu destaquei aqui os maiores, como é o caso do Vietnã. Naquele outro mapa, vocês viram que ele estava na cor preta aqui, bem evidenciado, que é um dos países mais fortes em utilização de criptomoeda. Temos aqui o Quênia, a Nigéria, dentro da África, o Canadá, Estados Unidos, são os países mais fortes dentro de um ranking. Isso aqui são dados de junho de 2021, né? Tem um site que faz esse monitoramento, eu trouxe para vocês como curiosidade. Então, o que é a criptomoeda? Basicamente, pessoal, criptomoeda vem da tecnologia de criptografia em moedas digitais, em ativos digitais, vamos colocar assim. Mas para entender primeiro o que são esses ativos, nós vamos utilizar o Bitcoin como referência. Então, criptomoeda é o conceito criado para moedas digitais. Pronto, essa seria uma terminologia mais fácil para poder compreender. Então, é uma moeda criptografada e que só funciona no meio digital. Ela não tem como imprimir
uma criptomoeda. E para que nós possamos entender um pouco essa criptomoeda, nós vamos entender o Bitcoin. Eu trouxe para vocês, para poder adiantar, o sistema tradicional, como foi conceituado, da parte financeira. O Bitcoin, a tecnologia, o pensamento de uma moeda global que não fosse controlada por ninguém, já vem sendo pensado desde 94. E só conseguiu se tornar realidade graças à tecnologia criada dentro do Bitcoin com a blockchain, que é o grande segredo desse processo. Basicamente, existem os sistemas tradicionais, como nós temos hoje, que é controlado por um governo ou por uma instituição, que centraliza o poder. Então, hoje, qualquer um de nós que quisermos, vamos supor que vamos ir no banco hoje, né, durante o dia, qualquer dia, sem programar e querer fazer um saque de 100 mil reais, 1 milhão de reais. O governo, o banco vai falar, não, você não pode sacar, por mais que o dinheiro seja seu. Então, se vocês quiserem fazer uma transferência, eu quero mandar 10 mil reais lá para o Japão, eles vão falar, não, você tem que agendar, a gente só vai conseguir fazer essa transferência daqui 2 dias, daqui 3 dias. Então, quem teve esse tipo de situação já com o sistema bancário, conhece bem o que eu estou falando. Mas, basicamente, nosso sistema hoje é um sistema centralizado, ao qual o Banco Central comanda todo o dinheiro a nível nacional. Tá? Então, cada país tem o seu regime, e dentro do Brasil, o Banco Central controla todo o dinheiro real, e eles têm um equipamento fantástico que ajuda muito a adoção das criptomoedas no mundo, que se chama impressora. Eles têm a impressora de dinheiro. Quando eles precisam, imprimem dinheiro e faz com que a inflação venha a acontecer no mundo. Não vou entrar nos aspectos econômicos, né? Quem conhece um pouco a inflação sabe o que eu estou falando. Quem não conhece, fica aí a dica para vocês derem uma pesquisada como funciona a inflação, para vocês entenderem como que nós perdemos valor, como nosso dinheiro perde valor com o passar dos anos. E a blockchain veio para poder criar uma tecnologia que fosse totalmente disruptiva, que fosse totalmente fora de um regime controlador, de um regime de um país ou de um sistema que tivesse um controle total. Então, para contextualizar, eu trouxe aqui para vocês uma ideia de uma arquitetura centralizada, como o Facebook, que detém os dados de todos nós que possuímos conta dentro da rede, e ele possui tudo. Se ele quiser, ele tem os dados de todo mundo. Então, uma pessoa não consegue diretamente falar com a outra sem passar por um centralizador. Então, a ideia de arquitetura centralizada, o pessoal da área de TI tem esse conceito, eu acredito. E a descentralizada? Trouxe como, por exemplo, o torrent, bem tradicional, o BitTorrent, para quem já utilizou no passado, aí, quem conhece, era uma tecnologia chamada peer-to-peer, que era a transmissão de uma pessoa para outra pessoa sem um intermediário, sem uma pessoa centralizadora. Então, a criptomoeda, né, a blockchain, foi pensada na tecnologia descentralizada, onde eu não tivesse um regime ou um sistema para controlar tudo. Então, ela praticamente funciona como um torrent, tá? Para contextualizar, para entender melhor esse sistema. Então, eu vou trazer para vocês aqui um videozinho rápido. Tá? Um vídeo, eu gravei ele um pouco acelerado para que a gente pudesse otimizar esse tempo que nós temos hoje. Vamos lá. Antes da existência da blockchain, a verdade é que nós precisávamos, e ainda precisamos, dos bancos para termos contas, guardar dinheiro e principalmente para realizar transações financeiras. Afinal, não queremos nos tornar personagens de novela que guardam dinheiro debaixo do colchão e enlouquecem quando a moeda muda e aquilo tudo já não vale mais nada, como acontecia comumente há algumas décadas no Brasil. O cenário mudou depois que alguém chamado Satoshi Nakamoto, que provavelmente é o apelido de uma pessoa ou um apelido de um grupo de pessoas, inventou a tecnologia chamada blockchain. A tecnologia foi criada no dia 31 de outubro de 2008 através da publicação de um white paper, isso é, um artigo que não passou por revisão por pares, como acontece em revistas científicas ou conferências. O artigo foi intitulado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, ou Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico par a par. E o conceito foi, na verdade, apresentado em um grupo de discussões chamado The Cryptography Mailing, ou algo como correspondências sobre criptografia, em uma tradução livre. Nakamoto criou então duas coisas, uma moeda e um sistema de transação em que não seria necessário uma entidade centralizadora, como um banco, para intermediar suas transações financeiras. Ou seja, a própria tecnologia garantia que as suas transações fossem seguras sem necessidade de alguém que lhe assegure isso. Entretanto, algum custo naturalmente iria existir. Ao invés do custo financeiro, existe um custo computacional para realizar o que nós chamamos de mineração. Essa tecnologia de rede par a par tem a ver com as tecnologias de torrent, que eram muito comuns na década de 2000, e as tecnologias de compartilhamento de mídias, como o Casa A e o Emule.
Nessas redes, vários peers, ou pares, ou nós, tinham réplicas de arquivos de filme ou música que podiam ser baixados e compartilhados entre aqueles que tivessem esses softwares instalados em seu computador. Ao fazer o download do arquivo, você poderia também passar a servir outras pessoas, de modo que elas também poderiam agora baixar o mesmo arquivo a partir do seu computador. A rede blockchain funciona de modo semelhante, mas na rede do Bitcoin, em específico, você pode adentrar de duas formas. Sendo apenas um usuário da rede e ganhando o que se chama de uma carteira ou wallet, e podendo comprar assim os seus Bitcoins, ou possuindo um nó e se tornando um peer para realizar a mineração de moedas, como vamos explicar daqui a pouco. Na blockchain, todos os nós ou pares que fazem parte da rede possuem uma cópia de todo o histórico de transações inteiro. No caso do blockchain, tal histórico é atualizado a cada 10 minutos com as novas transações realizadas. Logo, um hacker, se quisesse invadir ou fazer alguma corrupção de dados, só teria esses 10 minutos para fazer isso. Depois que os dados são gravados na rede e replicados entre os pares, é muito difícil alterar o histórico, uma vez que isso demandaria realizar essas alterações em todos os computadores que possuem uma cópia desse histórico de transações, que é chamado registro ou livro contábil, ou seja, uma cópia do blockchain. O nome blockchain, quando traduzido literalmente, significa corrente de blocos. Seria a ideia de haver vários blocos ligados uns aos outros e cada bloco representar um conjunto de uma ou mais transações, que podem ser financeiras ou não. Logo, pode-se utilizar a tecnologia blockchain para qualquer situação em que se queira ter um histórico de operações que seja potencialmente inalterável, ou seja, em que não seja possível apagá-las. Atualmente, blockchain pode ser utilizado em quaisquer situações em que seja necessário guardar histórico de registros, tais como o histórico de saúde de um paciente ou as notas e o histórico escolar de um aluno na universidade ou numa escola. A tecnologia blockchain surgiu juntamente com a tecnologia Bitcoin, que é essa moeda virtual que atualmente tem uma cotação super alta. Um Bitcoin, na data de gravação desse vídeo, vale 9.240 dólares, o que equivale a aproximadamente algo em torno de 50 mil reais. Um detalhe interessante é que também é possível gerar ou minerar frações do Bitcoin. Isso significa que eu consigo minerar, por exemplo, 0,0001 Bitcoin ao invés de um Bitcoin inteiro. Nakamoto estabeleceu algumas diretrizes para proteger o valor da sua moeda. Primeiro, só é possível existir no mercado um total de 21 milhões de unidades monetárias do Bitcoin para evitar que haja inflação na moeda, uma vez que existe um limite de valores representáveis com hash produzido. A cada 4 anos, a recompensa obtida a cada bloco minerado de Bitcoin cai pela metade. Em 2020, essa recompensa é de 6,25 Bitcoins, o que parece um bom dinheiro, mas também existe um custo enorme associado e demanda muito tempo para produzi-lo. Ou seja, minerar Bitcoin não é tão simples, mas você pode pensar em minerar outras moedas, tais como Ethereum, Monero ou Zcash. Atualmente, estima-se que será no ano de 2140 que o processo de mineração de Bitcoin será exaurido e não será mais possível produzir novas moedas de Bitcoin. Em 2019, já se estimava que 85% dos Bitcoins já foram extraídos. Mas por que demora tanto, então, finalizar os últimos 15%? E já que vale tanto, por que nós não começamos imediatamente a gerar os nossos próprios Bitcoins? Bem, minerar Bitcoin demanda um equipamento de hardware específico, que são as placas ASIC. Elas exigem que você também climatize o local, porque aquecem muito durante a mineração, e o isole acusticamente, porque o dispositivo também é muito barulhento. Você precisa deixar o computador ligado por horas e gastar muita energia elétrica. No caso específico do Bitcoin, esse tipo de equipamento é necessário porque todas as vezes que você vai minerar um novo Bitcoin, você tem que resolver um problema computacional chamado de quebra-cabeças criptográfico. Este programa consiste em um algoritmo de criptografia que é aplicado sobre os dados do bloco anterior para gerar um novo valor de hashing, que seja único e que seja menor do que um valor específico determinado pela rede, chamado de alvo de dificuldade. Então, pessoal, só uma apresentação aqui para vocês trazerem. Eu sei que é bem rápido, tem bastante coisa. Para quem não tem conhecimento, né, sobre criptomoedas, sobre Bitcoin, acabou ficando um pouco perdido, mas eu vou explicar para vocês alguns pontos para poderem entender. Ele falou dentro do vídeo primeira coisa, a questão do valor. Quando esse vídeo foi gravado, não me recordo, 2010, o Bitcoin custava 50 mil reais. Ele já bateu cerca de 400 mil reais no ano passado. Atualmente está na faixa aí dos 180, se eu não me engano, na faixa de 160 a 200 mil reais que está fazendo essa variação. Estamos com uma queda aí em função da guerra e de várias situações que a gente está vivenciando, que eu vou falar um pouco lá na frente. Então, basicamente, pessoal, eu vou explicar para vocês sobre a mineração, ao qual ele falou que existe um nível de dificuldade. O que é a mineração? A mineração, para vocês entenderem e contextualizar, é um quebra-cabeça, uma equação matemática que precisa de uma resposta. Então, imaginem as equações que nós fazíamos no segundo grau ali, a matemática, ao qual a professora passava para a gente resolver, e aí a turma tinha que resolver essa equação.
obviamente, normalmente não tinha um tempo, né, estabelecido de quem respondesse primeiro. As pessoas iam fazendo as contas, testando, e com certeza, quando chegasse na resposta, que só existia uma resposta, ele acertava aquela equação. Dentro da rede do Bitcoin é mais ou menos assim. Existe uma equação, um problema matemático que não dá para ser feito por humanos, por isso que utiliza as minerações, os computadores mostrado, que são esses computadores aqui. Isso aqui é uma fazenda de mineração. Existem empresas muito grandes hoje no mundo que vivem e trabalham com isso, com mineração. Cada maquinazinha dessa faz um processo de mineração. Então, é um problema matemático que precisa de uma resposta. Esse problema, ele já existe, ele já está montado dentro da rede do Bitcoin. Então, quando o Bitcoin foi constituído, foi criado uma série de algoritmos de programação que a cada resposta que os mineradores dessem, a gente chama de mineradores, aquelas pessoas que possuem máquinas ligadas na rede do Bitcoin fazendo esse processo de mineração. Então, cada máquina dessa ligada fica trabalhando essa equação matemática e quando ela descobre a equação, ela envia essa resposta para a rede, fazendo com que aquela resposta seja validada e, com isso, aquela pergunta deixa de existir e agora vai surgir uma nova pergunta. Então, a cada nova pergunta precisa de uma nova resposta. Então, essas máquinas ficam trabalhando o tempo todo fazendo esse processo de tentar desvendar qual é a resposta daquele problema. E quanto mais força computacional, mais processamento vocês possuírem, mais rápido a chance de vocês acharem aquela resposta. E quem acha essa resposta recebe uma recompensa do Bitcoin. No vídeo ele fala que era de 6,25 Bitcoins. Então, esse é um processo que é reduzido pela metade. Ele fala também de um processo chamado halving dentro do Bitcoin, que reduz essa recompensa pela metade. Vou falar disso um pouco ali na frente. Então, essa aqui é uma outra imagem de fazenda de mineração, que foi construída, acho que não me engano, em 2020, construída nos Estados Unidos por meio do sistema solar, já fotovoltaicos, que reduz essa questão da energética, que é bem falado, né? A gente ouve muitas críticas do Bitcoin, no sentido que gasta energia, que não presta, que é pirâmide, que é roubo, e não sei o que, muitos críticos fazendo. Mas o que eu falo para os senhores é que Bitcoin é uma tecnologia que está mudando o mundo e as pessoas que não gostam ou que não entendem vão falar mal porque não querem sair da zona de conforto para aprender sobre essa nova tecnologia. Então, em 2020, nós tivemos aqui a mapa de mineração no mundo. Veja os países que possuem mineração de Bitcoin, em específico. Olha a China. A China detinha um poder de cerca de 60% a 70% da força computacional de mineração no mundo. E o que isso quer dizer? Que todas as máquinas da China fazia um processo dentro da rede fantástico, que era de validação. E isso trazia para o resto do mundo uma certa preocupação, porque a China detinha a maior quantidade de máquinas de mineração no mundo. E em 2020 ela resolveu banir o Bitcoin e foi ótimo para os entusiastas, assim como eu, que utiliza, que nos trouxe mais segurança de sair de um país que tem um regime, né, um controle bem atípico do tradicional. Então, a China simplesmente proibiu o Bitcoin e esse foi um dos maiores tiros no pé que ela cometeu, fazendo com que todas as pessoas pegassem suas máquinas e saíssem migrando para outros países. Então, em 2020, a rede ficou bem mais descentralizada. Tá, mas e aí? Quando a China baniu o Bitcoin, qual foi o impacto? Nenhum. O que muda é que, basicamente, aquele problema matemático que eu expliquei para vocês, ele sai a cada 10 minutos e precisa de uma resposta. A cada 10 minutos é enviado essa resposta para a rede. E se essa equação é muito complicada, ela ajusta essa dificuldade de acordo com a quantidade de mineradores que tem. Ou seja, quanto mais pessoas querem minerar essa moeda, mais difícil o problema vai vir. Quanto menos pessoas ficam minerando, mais fácil o problema vem. Quanto mais fácil o problema vem, máquinas com menos poderes computacionais conseguem resolver mais fácil. Afinal, a equação se tornou mais fácil. Então, pessoal, é bem por cima, tá? Se fosse falar só de blockchain, a gente ia demandar bastante. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo aqui de como funciona o hash da mineração, que ele acaba trazendo,
Basicamente, é feito por blocos, como vocês viram no vídeo, e cada bloco ele tem uma interligação com o bloco seguinte. Isso faz com que ele seja inalterado e que toda informação que vem ela é única e ela é compartilhada entre todos os blocos até percorrer todo o planeta, tá? Todos os blocos, todas as máquinas têm que validar esses blocos para aí a transação ser validada. Isso quer dizer que uma transação de Bitcoin, se eu quiser enviar um Bitcoin para outra pessoa, essa transação vai demorar para poder acontecer mais, dependendo do congestionamento da rede, que é quantas pessoas estão utilizando essa rede, podendo demorar mais que 10 minutos. E isso foi um dos principais gargalos que trouxe para a rede de pensar que eu queria comprar um pão numa padaria e eu teria que esperar mais de 10 minutos para validar a transação. Então, a ideia de como ele foi concebido, na prática, acabou fazendo com que essas transações ficassem um pouco lentas. E aí, só a título de atualização, ano passado foi lançado uma atualização para a rede do Bitcoin, que é chamado de Lightning Network, que consegue fazer transações em segundos. Então, houve um upgrade na rede do Bitcoin e a cada dia, a cada momento, está acontecendo atualizações na rede, tá? Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês da criptografia utilizada, o SHA-256, para quem é da área conhece, e eu trouxe um exemplo simples aqui. Quando eu coloco uma informação gravada nessa rede, ela vai gerar um número de hash que é inalterável. Se eu altero a informação, reparem que o hash também altera, começando com 5251 e agora foi para F2110. E a cada vez que eu altero, ele vai mudar. Só que se eu voltar com a informação original, ele vai ter esse hash. Esse hash ele é único e essa informação, uma vez registrada dentro dos blocos, ela é inalterável e isso faz com que o Bitcoin seja algo, hoje, no mundo, que não houve falhas até o momento. Em várias tentativas e várias pessoas ao longo dos anos tentaram fazer invasões, tentaram fazer ataque, só que para isso acontecer, essas pessoas teriam que dominar a rede e fazer toda a mudança na blockchain, nos blocos que estão espalhados pelas máquinas no mundo, em menos de 10 minutos. Isso exigiria uma força computacional gigantesca que financeiramente seria inviável de se fazer. Então, até hoje, a rede do Bitcoin não houve ataques, não houve invasões. Houve várias tentativas, várias pessoas conseguiram mudar o hash de um bloco. Então, uma transação de um bloco já foi possível mudar, mas a partir do momento que ele cai para o próximo bloco, ele está trazendo a informação original e a informação de como era o bloco que já tinha sido passado. Então, toda vez que acontece uma alteração não programada na rede, ele descarta aquele bloco e recomeça de novo. É uma tecnologia fantástica, foi aqui que quando eu comecei a estudar sobre Bitcoin, quando eu entendi que o Bitcoin, na verdade, não é nada. O que manda é a blockchain. Quando eu entendi a tecnologia por trás, eu fiquei encantada com esse mercado e cada vez mais quis me aprofundar nessa tecnologia. Então, senhores, a rede do Bitcoin é uma rede inalterável até o presente dias, desde 2008, quando ela foi lançada. Então, o que seria, nós vimos um pouco da blockchain com aquele vídeo falando sobre o Bitcoin. Então, o que é o Bitcoin? O Bitcoin ele foi criado para se tornar um dinheiro, efetivamente, para substituir os dinheiros tradicionais que nós temos hoje. Hoje, o dinheiro que manda no mundo é o dólar. Então, o Bitcoin foi criado para ser uma moeda única e não precisar de ter moedas controladas por um regime, por um sistema, com fronteiras. Então, eu não consigo, com meus reais, sair daqui e ir diretamente para os Estados Unidos e gastar real lá, ou ir para qualquer outro país que não trabalhe com aquela moeda. Então, o pensamento do Bitcoin, né, foi pensado para ser uma moeda que substituísse a moeda tradicional fiduciária que nós temos hoje. E quem criou o Bitcoin? Esse é um outro grande segredo dessa rede, que não existe um dono por trás. Existe um codinome chamado Satoshi Nakamoto, ao qual não se sabe se é uma pessoa ou se é um grupo de pessoas. E até hoje é impossível saber, porque essa pessoa, alguns falam até que já morreu, simplesmente não teve ele abriu mão dos direitos autorais porque ele acreditava tanto na ideia que ele entregou isso na rede, colocou o white paper com o conceito e falou, pessoal, está aqui algo que pode ser muito inovador, estudem e usem se quiserem. A comunidade entendeu o que era, viu que era fantástico e abraçou.
Quando surgiu? Basicamente em 2008, tá? Mas a ideia já vem se pensando desde 94, com todas as crises que nós tivemos americana, a crise da bolha imobiliária, a crise da bolha.com, toda a crise que teve foi um sinal, foi mais uma potencialização, pelo menos na história fala isso. Existe um livro muito bom que eu recomendo para os interessados aí, chamado A Internet do Dinheiro, que fala muito sobre essa questão. Então surgiu em 2008, e quando ela ganhou valor? A partir de 2009, aliás, a partir de 2010, efetivamente, ela ganhou valor, e aí se começou a ter essa projeção que tem hoje. Por que só em 2010? Porque leva um tempo, assim como nós vimos no passado a evolução dos carros, dos celulares, leva um tempo para que as pessoas comecem a entender o que é a tecnologia. Assim como eu, que já tinha ouvido falar de Bitcoin desde 2013, como muitas pessoas olham, não, legal, deve ser mais uma modinha, deve ser mais uma rede social, deve ser mais uma coisa que logo, logo acaba. Vai ser um novo Orkut, daqui a pouco acaba, um MSN. É assim que a gente costuma pensar nos dias de hoje. Mas, efetivamente, quando eu decidi, em 2017, entender melhor esse conceito do que é o Bitcoin, eu comecei a ver as coisas de forma diferente. E entrei de cabeça nesse projeto em 2020, tá? Então, em 2017, eu comecei a buscar esse conhecimento, alguns amigos estavam fazendo investimentos, estavam entendendo um pouco, e eu só via como dinheiro, como a maioria de vocês, eu acredito que olham para esse sentido. Não, é a moeda que está valorizando, gera dinheiro, não sei o quê, eu quero comprar para vender para ficar rico, eu quero comprar para vender para ganhar mais dinheiro. Então, a partir do momento que a gente começa a entender essa tecnologia, a gente entende que o nosso dinheiro não vale nada. E o que é interessante é possuir bitcoins e não dinheiro. Porque com o Bitcoin, eu tenho a certeza, porque tudo que foi construído até hoje, desde 2008, isso sou eu falando, obviamente, tudo que eu já estudei, que foi construído até hoje, desde 2008, eu entendo que o Bitcoin é como se fosse a internet. Ela não tem como parar. Ela simplesmente está acontecendo. E é difícil, às vezes, nós conseguirmos explicar para as pessoas o que é a internet. Todos vocês da área de tecnologia que já passaram por isso daí, já tiveram em algum momento, talvez, né, que explicar para os seus avós, para os seus pais, para as pessoas de mais idade, tentar explicar o conceito de uma tecnologia. É muito difícil das pessoas entenderem. Bitcoin é a mesma ideia. Para a gente, né, para essas gerações que veio chegando, era difícil. Mas, efetivamente, quando a gente para se dedicar para estudar, a gente fica impressionado com o que ele foi proposto, com o que ele foi pensado, com o que ele já foi e com o que ele está se tornando. Trouxe para vocês, pessoal, para não delongar, algumas curiosidades. Então, esse daqui é o Satoshi Nakamoto, né? Uma representação. Pegaram uma personalidade, uma pessoa comum, com contexto, e colocaram essa pessoa com esse codinome de Satoshi Nakamoto. Em algumas imagens, vocês podem ver essa pessoa, mas efetivamente ela não é Satoshi Nakamoto, tá? Então, esse daqui é um exemplo dessa situação. Aqui eu trago para vocês os blocos do halving, que é outra coisa que ele falou lá no vídeo. Os bitcoins, esses problemas matemáticos, existem 21 milhões deles, só para contextualizar, para ficar mais fácil. Então, esses 21 milhões, a projeção dessas respostas, de cada pessoa que responder acabar, vai ser em 2144. E a cada resposta gerada, gera uma recompensa. Ou seja, em 2008, quando começou, as pessoas, por responder essa questão matemática, recebiam 50 bitcoins de recompensa. Em 2012, 25 bitcoins. O Bitcoin foi programado para que a cada 4 anos ele reduza a recompensa pela metade. Então, repare que são frações de 4 em 4 anos. Em 2020, né, que nós estamos vivendo esse ciclo, a recompensa é de 6,25 bitcoins. E nós estamos em 2022, e no próximo halving, em 2024, vai ser de 3,12 bitcoins. E em 2144 será 0 recompensa. Aí muita gente me pergunta nesse contexto, falando assim, como é que minera o Bitcoin? Antigamente se minerava com celular, se minerava com plataformas online. Eu cheguei a minerar em 2017 em sites que faziam essa mineração. Hoje já não é possível, porque o Bitcoin exige um poder computacional, porque a rede está muito grande e precisa de uma força muito grande para poder conseguir chegar nessas equações, tá? E o que outra pergunta que é bem comum das pessoas me fazerem, como faço para... E o que vai acontecer em 2140 que acabar a mineração do Bitcoin? Aí está o outro pulo do gato que Satoshi Nakamoto trouxe para a gente. Quando acabar, e já acontece hoje,
o Bitcoin, ele não tem alguém que domina, que controla isso, que autoriza, fala assim, não, pessoa A vai enviar para a pessoa B, deixa eu ver se o banco vai deixar. Não, Bitcoin é peer-to-peer, ele vai direto, só que existe uma taxa de transação da rede, essa taxa é bem baixa, tá? É um valor bem pequeno, porém, se multiplicar por milhões de pessoas no mundo utilizando, nós vamos ter um Bitcoin, uma taxa que vai valer a recompensa para que essas pessoas aqui mantenham essa rede, mantenham essas máquinas ligadas para fazer essa validação. Ou seja, para o Bitcoin acabar, teria que desligar todas as máquinas do mundo. Pessoal, e um detalhe, só existe 21 milhões de Bitcoins no mundo, tá? Quantas pessoas existem no mundo? Cerca de 7 bilhões, tá? Então, não existe um Bitcoin para cada. Só no Brasil, somos cerca de 200 milhões, se não me engano. Não existe um Bitcoin para cada brasileiro. Ou seja, quanto mais rápido as pessoas entenderem essa tecnologia e possuírem esse ativo, maior é a chance dessas pessoas saírem na frente e poder definir a regra do jogo. Porque o poder é o que determina o jogo. E o poder hoje, um dos grandes poderes que nós temos é do mercado, é do dinheiro, né, do poder econômico. Então, trazendo mais umas atualizações para vocês, em 22/5/2010, houve a primeira transação de Bitcoin, onde esse rapaz pagou 10 mil Bitcoins por 2 pizzas e deu um conselho ao vendedor, não gaste seus Bitcoins. Esse cara já era entusiasta, já tinha entendido e já sabia que isso iria acontecer. Então, foi a pizza mais cara do mundo e em 2000, e nessa data, a partir de 2010, 22/5 se tornou o Bitcoin Day, Pizza Day, né? O dia da pizza, na verdade. Então, todo dia 22/5, para quem é da área, vai entender e vai ver que as pessoas comemoram nesse dia o dia do Bitcoin, porque, na verdade, foi o dia da primeira transação de Bitcoin. Trouxe outras curiosidades. Hal Finney, que é essa personalidade aqui, é uma das pessoas que trabalhou direto com Satoshi Nakamoto, tá? E ele foi a primeira pessoa a fazer um envio de um Bitcoin de uma rede para outra. Em 11 de janeiro de 2009, ele publicou em seu Twitter, Running Bitcoin, que efetivamente falando que a rede começou a funcionar. Então, em 2008 ela foi lançada a ideia, em 2009 a rede começou a funcionar e só em 2010 começou a ter um tipo de comércio. E outra curiosidade, Hal Finney, em 2014, se eu não me engano, não em 2014, ele foi diagnosticado no decorrer dos anos com aquela doença ELA, que é a mesma doença daquele físico Stephen Hawking, que ele ficou debilitado e só o cérebro funcionava. Então, em 2014, essa doença que não tem cura, ele resolveu se congelar. Então, ele fez uma criogenia, se congelou, para que no futuro, caso a tecnologia avance, consigam criar uma cura para essa doença, que hoje não existe cura, ele possa voltar à vida e ser curado. Então, hoje, existe uma indústria muito forte nesse segmento de criogenia humana. O custo varia, pelo que eu tinha pesquisado, de 25 a 200 mil dólares. E em 2019, foram mais de 400 pessoas que entrou em estado de hibernação em criogenia. Então, muitas coisas que nós vimos em filmes futuristas, né, dessas possibilidades, a gente está começando a ver essa realidade. E o Bitcoin, a tecnologia, nada mais é do que uma evolução do sistema financeiro. O Bitcoin é uma evolução do sistema tradicional financeiro, sem barreiras e sem controle. E aí, depois do Bitcoin, o que veio depois? Veio simplesmente as altcoins, que seriam alternativas ao Bitcoin. E hoje, quando eu tirei isso aqui em 20/12, para tentar trazer mais atualizado para vocês, existem, né, até hoje já são mais de 17 mil criptomoedas, mais de 17 mil altcoins. Bitcoin é só uma delas. E muitas das vezes, vocês ouvem o tempo todo as pessoas falarem, saiu um novo Bitcoin, tem uma nova moeda que é igual ao Bitcoin, tem uma moeda que o Bitcoin virou parâmetro de referência. Então, não existe nada igual ao Bitcoin. Entenda que o Bitcoin é simplesmente tudo. Tudo que tem é o Bitcoin. O resto são alternativas, por isso se chama altcoins, alternativa à moeda. Só que a moeda principal é o Bitcoin. Existe mais de 460 corretoras no mundo que faz transações de Bitcoins. Corretoras, dentro do conceito do Bitcoin, não deveria existir, porque o Bitcoin foi feito para ser transferido de uma pessoa para outra diretamente, sem um intermediário. Porém, devido às nossas desconfianças, né,
entre as pessoas, nós ainda precisamos de um intermediário. Mas isso, com o passar do tempo, vai mudar, tá? Só para entenderem, hoje o mercado, a valorização, né, o market cap dessas moedas, dessas 17 mil moedas, é cerca de quase 2 trilhões de dólares, tá? Então é um valor, é uma moeda, é um ativo que gera muito dinheiro. Então, pessoal, vou dar uma acelerada aqui. Estou trazendo aqui, dentro do CoinMarketCap, que é aquele mesmo site que eu peguei aquele resultado, trazendo algumas moedas que eu citei lá atrás. A Ethereum, que é a segunda moeda mais forte existente hoje, dessas quase 18 mil. E a Cardano é um projeto fantástico. Eu, particularmente, gosto muito desse projeto, por conta da tecnologia que vem por trás e ser uma tecnologia inovadora. E outro detalhe, pessoal, que eu trago é quem pode fazer uma criptomoeda? Qualquer pessoa, basta ter conhecimento de programação. Imagine criar uma criptomoeda como se fosse um site. Quem consegue criar um site? Pessoas que têm o conhecimento e capacidade de entender a lógica para criar um site. Entendeu? Tem uma programação mais avançada, vai surgir novas tecnologias, e aí as pessoas vão se adaptando. Então você precisa de ter uma boa ideia, precisa de ganhar a confiança das pessoas com a sua ideia, e precisa de uma equipe ou de ser um desenvolvedor dentro daquela linha da programação. Só para título de informação também de curiosidades, hoje a rede do Bitcoin possui cerca de 680 desenvolvedores, tá? E a rede do Ethereum, que é a segunda moeda mais forte, tem mais de 5 mil desenvolvedores. E as demais criptomoedas, se somar tudo, seria cerca de 35 mil desenvolvedores. E aí vocês imaginam a força que é uma equipe de desenvolvimento para fazer com que essa rede funcione. E o detalhe, pessoal, nenhum desses aqui recebem salário, nenhum desses desenvolvedores recebem dinheiro tradicional. Eles desenvolvem por acreditar na tecnologia e, como recompensa, eles recebem parte daquela moeda. No caso do Ethereum e das demais, tá? No caso do Bitcoin, não. As pessoas desenvolvem só pelo conceito, só pela ideia, só pela tecnologia de manter esse sistema funcionando. Existe uma infinidade muito grande de pessoas que acreditam muito nessa tecnologia. Então, para mim, ela é inevitável, tá? É uma tecnologia, assim como o Thanos, né? Ela é inevitável. E cada vez mais que vocês ignorarem isso, mais o tempo vai estar passando para vocês. Então, para nós podermos concluir e abrir para as dúvidas dentro do nosso tempo, eu já trago para vocês, eu tenho um canal no YouTube chamado Essencial Cripto, eu oficialmente lancei ele hoje, tá? E tem um canal do Discord, que eu já tenho interação maior, podem escanear o QR Code posteriormente, para vocês entrarem dentro do canal, e lá eu tiro as dúvidas e ajudo as pessoas do passo a passo. O que eu mais ouço é assim, Leônidas, como é que eu faço para poder começar? Então, não adianta eu só falar para vocês, faça isso. Vocês têm que entender a tecnologia. Não adianta só criar a conta para vocês. Vocês têm que entender, porque a tecnologia faz com que você seja total responsável pelos seus ativos. Então, você possui todo o processo de segurança, todo o processo de guardar aquilo que você fez. Você não tem um suporte, você não tem uma pessoa ou uma empresa por trás, quando a gente esquece a senha e clica naquele botão, dentro dessa rede, como ela foi concebida, não existe isso. Se você utiliza uma corretora, esse dinheiro não é seu, esse dinheiro é da corretora, essa moeda não é sua. Eu já comprei um Bitcoin na corretora, na Binance, que é a mais famosa, ou qualquer outra, eu comprei qualquer outra moeda. Enquanto esse dinheiro estiver dentro da corretora, ele não é seu, tá? Ele é da corretora. Ele só é seu quando você retira de lá e põe na sua carteira. Então, não dá para entrar sobre a segurança, sobre critérios da moeda, porque o tempo é curto, tá, pessoal? Então, trago aqui para vocês a última informação, que é o seguinte, Bitcoin, primeiro eles te ignoram, depois eles riem de você, depois te criticam, depois brigam, depois passam a te copiar, e então você vence. Esse aqui é o conceito do Bitcoin. Se vocês entenderem hoje que as quase 18 mil moedas foram criadas porque surgiu o Bitcoin e as pessoas começaram a entender isso, e hoje existem evoluções muito melhores que o Bitcoin, mas o Bitcoin é o Bitcoin. Então, sempre a moeda potencial do mundo hoje, em ativo financeiro, em ativo tecnológico, em tecnologia, é o Bitcoin. As demais moedas não vão conseguir acompanhar, principalmente por um único motivo. Bitcoin não tem um dono, Bitcoin não tem uma pessoa por trás. Todas as outras 17 mil moedas, existe uma pessoa por trás e algum governo, algum sistema pode ir lá e calar essa pessoa.
Bitcoin está na rede, Bitcoin é imparável enquanto existir pessoas assim como eu que acredita e que mantém uma máquina funcionando para que a rede continue funcionando. Então é isso, pessoal. Agradeço aí, muito obrigado. E agora abro espaço para as perguntas aqui. Vamos dar uma olhada o que nós temos aqui de perguntas. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Boa noite, pessoal aqui. Deixa eu ver. Aqui a King One perguntou se eu vou falar sobre NFT. Infelizmente não vai dar tempo, tá? Já é uma nova evolução da tecnologia do blockchain que veio, né, que trouxe essa evolução. Existe NFT de games, NFT de artísticos, NFTs de metaverso e foi criando uma infinidade de novas tecnologias, né? Metaverso está bem em evidência. O próprio Facebook mudou o nome da empresa para Meta, porque o conceito deles é entrarem dentro do metaverso. Então, existe muita coisa nova aí que está chegando, mas eu não consigo explicar dentro desse tempo. Entrem lá no canal e a gente pode debater mais sobre isso numa outra oportunidade. Pessoal agradecendo aqui, muito bom. Como ter Bitcoin? É necessário acessar algum site específico? Bom, hoje, tradicionalmente, a gente pode comprar via peer-to-peer, de uma pessoa que já possua, ou o mais comum, até para a gente aprender, através de uma corretora. Então, eu explico, já tem lá essas gravações. Eu tenho praticamente um curso pronto dentro do Discord, já liberado para as pessoas entrarem e assistindo aula por aula para poder entender esse conceito, tá? A minha ideia é de trazer isso para vocês de maneira simples, segura e objetiva. Eu não entro muito em altcoins, porque o risco das altcoins é muito grande, risco de investimento mesmo, tá? Mas eu falo bastante, eu tenho alguns projetos, eu gosto muito também dos projetos, mas primeiro a gente tem que começar com o básico. Não adianta eu trazer uma equação complicada para vocês, raiz, fração, coisas elevadas, se vocês não sabem somar 1 mais 1. Então, a ideia do Bitcoin é essa, vocês têm que primeiro entender a composição dos números, não é nem da multiplicação, da soma, da divisão, da subtração, é entender como funcionam os números. Seria essa a ideia dentro da matemática, como a gente começa estudando tabuada, e aí a gente começa a entender o que é o número, o que é o 1, o que é o 2, e a gente vai evoluindo. O Bitcoin é essa base. Entender o Bitcoin e especificidade dele e a blockchain, vocês vão entender todo o resto. Rafael Cavalcante diz aqui, Binance é justamente a corretora que o Leônidas falou, exatamente. Para você quiser minerar em casa, como faço? Bitcoin hoje não é possível, tá? Essa ASIC são equipamentos montados prontos, tá? Então não tem como hoje minerar Bitcoin em casa, porque o custo é muito caro. Mas hoje a moeda mais minerada, tirando o Bitcoin, obviamente, é Ethereum. Ethereum é possível minerar em casa e para isso vai gastar um investimento com placas de vídeo. Não sei se vocês repararam, as placas de vídeo tiveram um aumento muito grande de valor devido às recompensas que nós tivemos. Porque, só um detalhe, o halving do Bitcoin aconteceu em 2020. Toda vez que acontece o halving, no ano seguinte as moedas explodem. Isso foi em 2016, em 2017 explodiu, em 2020, ano passado, explodiu, e agora nós estamos entrando na zona de baixa, né, na área de baixa novamente. O que eu posso falar para vocês é que, se tiverem interesse, se preparem, faça, né, investimentos devagar, investimentos pequenos, porque nós estamos agora no momento de baixa. Então, comecem a plantar agora para colher no próximo halving, que é em 2024. Tá? Explico tudo isso lá dentro do nosso canal, lá do nosso grupo. O canal do YouTube em específico, eu postei um vídeo e vou começar a soltar os vídeos que eu já fiz as gravações das aulas dentro do Discord, mas no Discord já está tudo lá para vocês assistirem. A tecnologia blockchain é a mesma de todas as moedas? Não. Começou só com o blockchain do Bitcoin e várias moedas surgiu trabalhando na mesma rede. Porém, hoje já existe vários projetos, cada projeto tem uma blockchain específica, tá? Então, a blockchain do Ethereum é única, não é a mesma do Bitcoin, a blockchain da Polkadot, da Cardano e de várias outras moedas. Tem uma infinidade muito grande hoje de tecnologias que foram desenvolvidas. No início, as pessoas só copiavam o código do Bitcoin. A Dogecoin, né, a Dogecoin, que talvez vocês já tenham ouvido falar, que é uma moeda meme, ela é uma cópia descarada do Bitcoin, porque em algum momento alguém fez uma brincadeira, falou assim, isso aí é meme, Bitcoin, isso é fase, é modinha, vai passar. Isso aí, se as pessoas fizerem falar que isso aí é um meme, alguém brincou com isso e um desenvolvedor foi lá, copiou o código do Bitcoin, que é um código aberto, é livre, e fez uma nova moeda e o trem se propagou e até hoje é famosa, né? O Elon Musk falou dela ano passado e tem as suas situações. Qual wallet você recomenda? Olha,
Existem as hard wallets, que são carteiras físicas que a gente utiliza, que é a mais segura, mas tem um investimento acaba mais alto, tá? Para comprar essas carteiras. Porém, existem carteiras gratuitas em celulares, que eu utilizo, que eu já utilizo quando eu não coloco na minha hard wallet, que é carteiras mais simples, vamos dizer assim, porém também seguras. Lá dentro do nosso grupo eu falo bastante sobre isso. Hoje eu utilizo para recomendar a carteira de mobile, a carteira Exodus, tá? Tem lá dentro do grupo nosso lá, eu já mando o link direto para vocês acessarem. Tinha muitas dúvidas, valeu, Christopher aqui, tranquilo, obrigado. Vou acompanhar o canal, façam isso, vocês vão estar bem interagidos. Existem muita gente falando sobre isso daí, pessoal, mas todo mundo já fala muito avançado e muita gente tem muita dúvida do começo. Então meu foco é pegar essas pessoas que têm o início, que querem só começar esse projeto, entender primeiro o beabá. A gente tem que entender o beabá, porque senão a gente não vai conseguir sobreviver nesse mercado. Porque ele é muito novo, não tem regulamentação, como vocês viram lá no mapa, está começando isso agora, existe muitos golpes, muitos riscos, a segurança é excepcional. Eu assisti a palestra ontem do professor falando sobre a segurança. Gente, é essencial segurança. Então, dentro desse mercado, mais ainda. Como funciona o processo de converter Bitcoin para moeda nacional, caso queira comprar algo e fazer um investimento? É um pouco mais longo para poder explicar, mas basicamente a corretora faz isso para você. Então, eu entro com dinheiro na corretora, e da corretora eu compro um ativo e depois eu vendo esse ativo, ele vira dinheiro na corretora e depois eu transfiro para o banco. Esse seria o processo mais simples de se fazer e mais fácil, tá? Dentro lá do vídeo eu explico tudo isso, como enviar dinheiro, como fazer o cadastro. Existe, inclusive, pessoal, links de referência, tá? Que vocês ganham desconto, e eu também. A cada indicação que a gente tem, a gente ganha desconto. Então, tem lá meus links de várias corretoras que a gente pode utilizar, que vocês, se não tiverem indicação, já conseguem ganhar desconto. Deixa eu ver aqui mais. Quem quiser minerar Ethereum, eu vendo máquina de mineração, fazendo um merchan aí. Já estou investindo em cripto. O professor William aí, que eu já conheço já. Então é isso aí, pessoal. Deixa eu ver aqui que o William mandou aqui. Ok, aqui já foi. Pessoal, então é isso, dentro desse contexto aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Consegui fazer dentro do nosso prazo aqui para não estourar, que a minha preocupação maior é essa. E foi bem... Tentei trazer da maneira mais simples possível. Beleza, pessoal. Então, fico à disposição de vocês, tá? Agradeço muito aí a participação, o interesse, as perguntas. E agradeço também à instituição, né? A nossa instituição aí da IESB, por essa Semana de Integração, ao professor William por ter feito o convite para eu poder estar explanando um pouco para vocês. Ele me disse que geralmente é dúvidas recorrentes que o pessoal tem. E a todos os ouvintes aí que puderam participar, interagir e entender um pouquinho. Espero ter contribuído. E fico à disposição lá no grupo, acessa lá, eu vou recebê-los com muito carinho. Eu estou começando a montar essa comunidade, já faço para mim há um bom tempo, e agora estou começando a juntar, a trazer algumas pessoas que têm geralmente interesse, e é sempre assim, toda vez eu tenho que explicar todo o contexto novamente. Então acabou que, para facilitar, eu comecei a fazer essas gravações, para poder trazer para vocês gratuitamente. Entra lá, vocês vão começar a entender, isso é algo que eu gosto. Se deixar aqui, eu falo horas e horas, algumas aulas que eu faço para algumas turmas que eu já tenho lá de DeFi, de algumas alternativas de criptomoedas, dura até 4 horas. Então, é algo que eu gosto bastante. Então, fico à disposição de vocês. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.